eu me vali, portanto, desta observação de Guilherme para ir além. Né? Aqui eu dou um exemplo voltando às primeiras observações de lugares comuns, né? Para deixar claro a vocês essa ideia do que costuma ser incorporado pelos tradutores na sua prática. Né? Eu dou exemplo de um livro recém-republicado, que é da coleção da Folha, de uma tradução de Lorca, né? Em que o tradutor afirma o seguinte: a tradução admite uma série de gradações, inclusive a recriação, na qual o tradutor altera substancialmente a linguagem, mas conserva a integridade do sentido. Aí você está vendo que ele vai por esse lado, ou uma coisa ou outra. Ele diz assim: no caso da tradução direta, a mais literal possível, por exemplo, se por um lado tem a propriedade de conservar a pureza vocabular e refletir com mais exatidão os conceitos, por outro sacrifica elementos específicos, principalmente na obra poética, tais como o recurso às rimas, a métrica, as assonâncias, as aliterações, etc., em detrimento da estética em geral e da sonoridade em particular. Quer dizer, se você vai pelo caminho da literalidade, você exclui, portanto, a reprodução desses elementos formais. Né? Em seguida ele diz: traduzir é acima de tudo um ato de humildade. É respeitar a vontade do autor como um testamento. Está claro isso que eu estou colocando? Porque mostrando esta postura da humildade como sendo apenas receptiva e considerando aquilo como um testamento fixo e imutável. Né? Transmitindo o seu pensamento da maneira mais exata possível. O tradutor deve imbuir-se do estado de espírito do artista no ato da criação, conhecer a fundo a personalidade, a vida, a obra, a sua época, enfim, absorver o maior número de dados relativos ao poeta. E por aí vai. Né? Vejam só, ao mesmo tempo em que isso é dito, né, embaixo está dito assim: traduzir é traduzir, é não ultrapassar os limites da obra em questão. O tradutor tem a obrigação de refletir a imagem o mais nitidamente possível, não embelezar o texto, a ponto do trecho que foi traduzido suplantar o original. São aqueles pontos em que eu havia tocado. Agora, esta ideia, então, de respeitar a vontade do autor como testamento, para poder corresponder o máximo possível, né, ao texto de partida, é um conceito que admite visões bastante díspares também. O que ele considera como sendo essencial a ser preservado? O que faz parte dessa vontade do autor? Muitas vezes, o que se considera essencial, aquilo que seria uma obrigação conservar no texto traduzido, para ser respeitoso e fiel ao autor desse texto, muitas vezes o que se considera essencial é aquilo que se entende como sendo o conteúdo. É um plano semântico, é aquela mensagem que você acha fundamental preservar, porque ela seria a essência do texto, a alma do texto. E aí nós recaímos naquela velha concepção de que, seja qual for o texto, o que mais importa, a sua essência, é o seu plano de conteúdo. Esta ideia estaria presente mesmo em tradução de poesia. Se não, como explicar o seguinte? Vejam só, este mesmo tradutor que diz isto, ser respeitoso, humilde e, portanto, respeitar a vontade do autor, né, traduz a seguinte estrofe, uma quadra de um soneto de Lorca. Em espanhol seria assim: amor de mis entranhas, vivo a muerte, en vano espero tu palavra escrita,
e penso numa flor que se marchita, que se vivo, sem mim quero perder. Ele traduz: amor de minhas entranhas, morte viva, em vão espero tua palavra escrita, e penso com a flor que se murcha, que se vivo, sem mim quero perder. Deu para perceber a diferença sonora ou não? Deu? Repete. O primeiro diz: amor de minhas entranhas, vivo aguento, em vano espero tua palavra escrita, e penso com a flor que se marchita, que se vivo em mim quero perder. Muerte, perder, escrita, marchita. E também ele é todo em decassílabos, na nossa contagem métrica. A tradução: amor de minhas entranhas, morte viva, em vão espero tua palavra escrita, e penso com a flor que se murcha, que se vivo sem mim quero perder-te. Então eu pergunto a vocês: esta tradução respeita a vontade do autor? Olhem como a questão é complicada. Alguém que apresenta o seu trabalho dizendo: eu tenho que ser humilde e respeitar a vontade do autor, traduz desta forma. O que ele entende, portanto, como deva ser a vontade do autor é o que ele entende como sendo o conteúdo e não outros elementos que compõem o conteúdo. A flor que se murcha é a ideia da morte, e essa ideia da morte, entendeu? Aí abrimos ainda, claro, porque a leitura do conteúdo ela é passível de interpretações. A leitura é mutável. Não existe, como você bem sabe, não existem significados estáveis e únicos, né? Excludentes. Portanto, a própria fidelidade ao sentido, ela é, por mais que se busque, ela é algo relativo. Né? Com base no Benjamin, o Haroldo diria que seria você procurar corresponder àquele conteúdo inessencial. Né? Porque exatamente por ele ser transitório e passível de leituras diversas. Isso para dar um exemplo, então, né? Vejam só como ele termina. Finalmente, o profissional experimentado tem de evitar todos os esforços precisam de preservar a qualidade da obra, seu espírito e sua mensagem. Aí está. A estrutura montada por Lorca no soneto, portanto, segue a forma do soneto, que tem as rimas previstas, né? Que são exploradas muito bem, e a sonoridade compondo esta unidade estética juntamente com o sentido. Se não se preserva isso, o que seria então não é preservar a qualidade da obra? É uma questão que parece óbvia, mas como vem, não é. Porque isto é escrito por alguém que pratica a tradução e pensa sobre a tradução. Por alguém que pratica a poesia, sabe que a escolha de cada palavra, de cada coisa, é tão inerente à poesia que o autor pode levar uma semana de repente de dizer, Martita, é aquilo que eu quero. Aí vem o tradutor e tira o artigo. A questão você tocou um ponto muito importante que nós podemos incluir já para tentar completar isso. A coisa é a seguinte: a escolha é a palavra-chave. O que aproxima a tradução de um texto de natureza estética da criação de um texto estético é exatamente que tanto a criação quanto a tradução, a recriação, envolvem escolha a cada momento. Cada palavra que você coloca é uma escolha pensada, percebida, sentida. Né? Do mesmo modo como você cria quando você cria um poema. Quando você cria um poema, você escolhe cada palavra. Quando você traduz, você também escolhe cada palavra. É claro que
vai haver aí uma especificidade da criação e da tradução. Porque na criação você parte da sua opção geral de tema, não é? O que eu vou fazer, a forma. Quando você traduz, você parte de uma referência. A sua escolha, portanto, se reportará a uma escolha previamente feita, né? E há outras escolhas previamente feitas. O Paulo Henrique Brito, por exemplo, tem um ensaio interessante mostrando a especificidade, né, da tradução em relação à criação. Mas esta especificidade não elimina o que elas têm em comum, que é fundamental para que se entenda a tradução também como um trabalho de autoria, que é a necessidade de escolha. O tradutor escolhe a cada momento como o autor o faz, embora movido aí por algumas regras específicas, já que ele parte de um texto anteriormente feito. Por falar em escolha, eu apontaria aqui um caminho básico, fundamental, de uma escolha que é ampla e ao mesmo tempo aí vai determinar o caminho a seguir. Eu recolho esta possibilidade de escolhas por meio do Haroldo, que se baseia num texto de Wolfgang Iser, alemão, teórico alemão, né, no qual ele estabelece 3 modos de abordagem do texto literário. O Haroldo se vale dessa conceituação de Wolfgang Iser para apontar caminhos de tradução e mostrar qual é o dele. O primeiro seria, né, que está ali, primeiro modo, aquele que prioriza a estrutura do poema e, portanto, os fatores intratextuais, isto é, fatores internos ao texto. Esta ótica pode ser representada pela conceituação de Haroldo, que, ao considerar o poema escrito, atentará fundamentalmente pelas relações entre som, sentido e visualidade do texto. Quer dizer, esta maneira de abordagem considera essencialmente o texto escrito, tal como ele está. Interessa o mundo intratextual. Eu vou desvendar o texto e ver como ele funciona, quais são os seus elementos. Este é o meu universo. Um segundo modo privilegia a função do texto. É assim que o Iser coloca, né? A função do texto, um conceito que permite compreender a relação do texto com o seu contexto e, portanto, atenta para a sua historicidade, para as condições históricas e sociais em que o texto nasceu. Este ponto de vista poderá envolver o conceito de fidelidade à função, levando à tentativa de produzir um poema que corresponda às relações que estabelecia com seu contexto original. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, né? No caso do Haikai, o Haroldo traduziu o célebre Haikai, que achou que é aquele da rã. Todo mundo já viu alguma vez uma discussão, né? A rã que interrompe o silêncio, né? A rã pula no lago ou no tanque, e há o barulho da água. Há várias versões desse Haikai, das traduções. O Haroldo, para traduzir esse Haikai, ele se vale da configuração do texto, inclusive no seu aspecto reconhecível a partir dos ideogramas, e não da transcrição fonética. Ou seja, o seu aspecto da visualidade, que é inerente à escrita ideogrâmica oriental. Muito bem, ali tem um verbo, tobipomo, que significa ao mesmo tempo saltar e mergulhar, e tombar, saltar e tombar. A rã que mergulha no tanque, né, e ela mergulha porque ela salta e tomba, salta e vira, né, a
palavra que se usa no original é exatamente tobicô, o verbo. O Haroldo, não dispondo na língua portuguesa de um verbo que desse conta desta dupla ação, cria um neologismo e coloca o verbo saltombar. Então, saltomba. Ele corta, ele faz um corte para que haja uma visualidade do movimento como uma sequência de imagens. Muito bem. O comentário que o estudioso do Haikai, professor da Unicamp, teórico de literatura e tradução, Paulo Franchetti, faz é o seguinte. Bom, a tradução do Haroldo é um poema muito engenhoso, muito habilmente construído, mas não é um Haikai. Por que não é um Haikai? Porque o Haikai é um poema próprio, é um tipo de poesia próprio do Japão do século XVII, que utilizava palavras simples, palavras comuns, presentes no cotidiano, na linguagem, na comunicação entre as pessoas. Era um poema feito por pessoas que não pertenciam à corte, japoneses comuns, humildes, que não dispunham de um repertório sofisticado. E, portanto, a utilização de uma palavra valise, à maneira de Joyce ou Lewis Carroll, um recurso da vanguarda do século XX, não é aplicável ao Haikai. Como que eu posso traduzir o Haikai, que é um poema do Japão agrário, movido pela simplicidade, com elementos, com recursos sofisticados colhidos da vanguarda europeia e posterior. Isto pode ser um poema engenhoso, mas não é um Haikai. O Haroldo está se baseando num modo de abordagem e o Franchetti muito. Nós poderíamos, com esse exemplo, ilustrar esses dois modos de abordagem ao qual nós nos referimos. Ou seja, o Haroldo considera o texto em si, a sua estrutura, o que tem ali. Se tem ali uma sequência de imagens, se há ali um verbo que encerra uma dupla ação, eu posso utilizar todos os recursos que eu tiver à minha mão, no ato mesmo da recriação, para produzir o texto recriado. Eu posso me valer das ferramentas que eu disponho no meu tempo, na minha cultura e no meu contexto. A outra visão diz o seguinte: não, você tem de levar em conta a relação desse texto com o seu contexto. Um tem uma visão, portanto, que ultrapassa o limite do texto, considera o seu contexto, vai apontar para a historicidade, porque é uma atitude mais arqueológica, de desvendamento da função que aquele texto exercia em seu contexto, e o outro insere uma postura fundamentalmente estética de reprodução do próprio texto. Ficou claro? Esta visão do Haroldo encerra também o seguinte: o terceiro modo previsto por Wolfgang Ising, que seria o da comunicação. Não é? Eu digo assim: a abordagem de Campos, que considera fundamentalmente a estrutura do texto, pois é nela que para ele atua por excelência a recriação ou transcriação, como prefere denominar, aponta também para o terceiro daqueles que para Wolfgang Ising são os conceitos-chave, que constituem os conceitos de orientação central na análise da literatura: estrutura, função e comunicação. Ou seja, aponta para a comunicação. Por quê? Quando você traduz ou recria ou cria em dado contexto, você está comunicando-se com leitores do seu contexto. Então, esse elemento da comunicação leva em conta a possibilidade de comunicação no texto
no contexto em que ele é produzido, agora, e não no contexto em que ele teria sido produzido originalmente. Isso permite, portanto, que o Augusto, em outro texto o Haroldo defende, uma tradução do Augusto, em que ele insere ali uma citação de João Cabral, ou a noção de João Gilberto, do silêncio, ou vai incorporar uma frase de Caetano Veloso, um verso de Caetano Veloso, um fragmento de um verso de Roberto Carlos, a tradução de Mayakovsky, que é muito conhecida, em que ele diz: gente é para brilhar, e tudo mais vai para o inferno. Este é o meu slogan, o do sol. Vejam só, o Augusto está se valendo de um repertório próprio do seu contexto. Está sendo fiel, entre aspas, literalmente, entre aspas, ao texto de Mayakovsky? Não. Mas ele está, por outro lado, agindo no campo de sentido. É exatamente o campo de sentido. Gente é para brilhar, que tudo mais vai para o inferno. Se não foi bem isso, com estas palavras que Mayakovsky diz, o sentido geral da informação é este. Ele pode se valer do repertório específico do seu contexto, pensando, valendo-se da comunicação neste contexto cultural em que o texto é produzido. Está claro? São, portanto, escolhas fundamentais, primárias. O que acontece é que aquele que adota um ponto de vista vai criticar e se antagonizar àquele que adota um outro ponto de vista. Cada um tende a ver o seu próprio ponto de vista como sendo aquele caminho a seguir e a verdade indiscutível. Não há verdade indiscutível em tradução e fundamentalmente em tradução de poesia, já que envolve necessariamente escolha, como nós estávamos dizendo, envolve recriação. E recriação, criação, envolve, então, implica a sua própria determinação, a cada passo. O seu modo de ver, cada gesto, cada atitude será coerente com os seus próprios pressupostos e objetivos. Desculpa se está um pouquinho fora, mas assim, qual é a valoração, a fidelização que se dá quando se faz traduções de citações? De citações? Podemos deixar a sua pergunta aberta, porque nós discutimos tradução de poesia. Depende aí da citação, qual a natureza do texto da citação. Se for uma citação de poesia, ela vai envolver o mesmo critério de tradução de poesia. Se for uma citação, por exemplo, de uma frase ligeira, colhida de um jornal, você não vai ter a mesma preocupação de reconstrução estética. Depende da natureza do texto citado. Tá certo? Mas vamos ver se depois eu entendo melhor, a gente volta. O Haroldo, então, diz o seguinte: aqui a tradução é uma operação semiótica em dois sentidos. Há um sentido estrito e um sentido lato. No sentido estrito, a tradução poética visa ao intracódigo que opera na poesia de todas as línguas. Vejam que ele está reafirmando aquela ideia da dimensão intratextual. Intracódigo que opera na poesia de todas as línguas. Aqui ele está se baseando em quê? Na necessidade de especificação que seja a linguagem poética. E aqui é um terreno minado e movediço, como tudo em tradução de poesia. Eu já disse algumas vezes que a tradução de poesia parece aquelas rochas movediças do Mato Grosso e Provençal. Você vai desviando de uma e surge outra em outro lugar. Por quê? Ele se baseia na ideia de que existe um intracódigo que opera na poesia de todas as línguas. Já se fez muito esforço para identificar
o que caracterizaria a linguagem poética. Ou seja, de que seria feito esse intracódigo? Estaria presente na poesia de todas as linhas. Eu já volto nisso, mas guardemos isso. No sentido lato, a tradução seria correlata da própria literatura e do processo essencial de sua organização como campo abrangente de produção parodística. Isto reitera o que nós já dissemos. A tradução é também criação. Não é? Ele coloca campo abrangente de produção parodística, pensando em paródia no seu sentido etimológico, que é parar, no sentido de ao lado de, né? E ode, né? A palavra composta dos elementos da língua grega, ode, canto. Então, a ideia de canto paralelo, não no sentido habitual que se dá de paródia, né? De um texto que vai pela via do humor e imitação ao outro, né? No sentido amplo de um canto para outro. Portanto, seria a produção parodística, porque é um canto paralelo. Paralelo que existe autonomamente como canto, portanto, e ao mesmo tempo é paralelo àquele canto do qual ele partiu, como fonte de sua construção. Está claro? Aí ele diz: a tradução de textos criativos será sempre recriação ou criação paralela, autônoma, porém recíproca. Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesmo, propriedades sonoras, imagética visual, enfim, tudo aquilo que forma a iconicidade do signo estético. Está se baseando no conceito de Charles Peirce, da semiótica, do ícone, que é aquele signo que guarda relações de semelhança com o objeto do desenho. O significado, o parâmetro semântico, será apenas então somente a baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora. Está-se, pois, no avesso da chamada tradução literária. O que quer dizer isso? Baliza demarcatória da empresa recriadora. Que você não vai ter necessariamente de procurar a fidelidade absoluta à literalidade do sentido, já que esse sentido é móvel, né? E você poderá, por outro lado, permanecer no campo de sentido, ou seja, esse campo demarcado pela baliza demarcatória, estabelecido pela baliza demarcatória, no qual você opera com flexibilidade para o quê? Dar conta de não excluir um caminho ou outro daqueles dois que nós apontamos no início. O verdadeiro desafio do tradutor de poesia é dar conta do sentido e dar conta da configuração estética. Porque esses dois lados, entre aspas, são lados da mesma moeda e são inseparáveis e compõem a mesma unidade. Né? Este é o verdadeiro sentido. Então, quer dizer, se eu entender, não, eu vou pela forma ou eu vou pelo conteúdo, é o fácil. É o caminho fácil. Não é? O desafio do tradutor de poesia é não dissociar esses elementos que são indissociados. E são indissociáveis. Por isso, a tarefa do tradutor de poesia é tão árdua, tão difícil e requer tanto. Como ela muito bem disse, por vezes um poema traduzido persegue o tradutor durante anos a fio. Eu mesmo tenho alguns poemas que me perseguem há uns 20 anos e até hoje não estão resolvidos. Né? Mas essa é uma razão, por exemplo, que o tradutor de poesia não pode vender o seu trabalho por laudas, né? Como o mercado gostaria.